Oi, Carol, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite, prazer. Prazer Oi, é gente, meu, todo mundo Kelly. que tá entrando. Pra quem não me conhece, eu sou a Kelly, eu trabalho com Product Marketing na Hive. Vai ser um prazer conversar com você hoje, tá, Carol? Prazer tudo meu. Principalmente sobre um assunto tão legal. Vai ser um bate-papo gostoso hoje, né? Vamos tentar trazer. Tô arrumando aqui o meu negocinho. Vamos tentar trazer, acho que, o máximo de insights, né? Enfim. E que de alguma forma impacte as pessoas, né? Acho que isso é o que importa no final das contas. Sim. Começa contando um pouquinho pra gente, Carol, da sua trajetória, de você. Pra quem não Claro, conhece, claro, linda. claro. Bom, eu me chamo Carol Moreno, tenho 27 anos. Já trabalho com e-commerce há mais ou menos uns 7 anos. Comecei minha jornada trabalhando no Carrefour, né? E não era no Carrefour, no escritório. Trabalhava na loja, vendendo cartão de crédito, de domingo a domingo, batendo meta. Então, sempre gostei muito da área comercial, sempre gostei muito de vender. E quando fui para e-commerce também, comecei na área de negócios, né? Sempre trabalhando com lojistas, diretamente com lojistas. E desde então, né? Trabalhando hoje como diretora de novos negócios na Original IO e também como fundadora, né, do Mulheres no E-commerce, um projeto que foi fundado aí em 2017. Poxa, que legal. Ó, gente, vai ser um bate-papo bem legal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, se sentir, como é que eu posso dizer, pensar, pô, isso já aconteceu comigo também, podem falar aqui, tá? A ideia é realmente a gente fomentar esse bate-papo para a gente conseguir ajudar cada vez mais mulheres a se empoderarem e a conquistarem cargos de liderança, que a gente sabe que a Carol vem do e-commerce, eu trabalho em tecnologia, a gente sabe que ainda são, tem várias áreas que são completamente dominadas por homens ainda, a gente não vê muitos líderes mulheres nesses setores, assim como eu tenho certeza que tem outros setores que você que está aí do outro lado pode conhecer, ou você pode ser uma garota, ou você pode, sei lá, conhecer alguém que já passou por alguma coisa assim, então fiquem à vontade para compartilhar com a gente, tá bom? Então vamos lá. Carol, me diz uma coisa, qual que foi a principal dificuldade que você encontrou no seu trabalho, assim, por falta de representatividade? Você pensou, poxa, isso aqui, ó, Eu acho que essa questão da representatividade, ela começou a ser percebida de uns anos para cá, né? Porque eu acho que, em sua maioria, nós mulheres, de alguma forma, a gente sempre foi aceitando aquilo como se realmente fosse a cultura, né, do momento. Eu já trabalhei em lugares, por exemplo, que falaram para mim assim: ai, nossa, mas você não consegue fechar esse contrato porque você é mulher. Ai, nossa. nossa, é, poxa, quando você chega ali no happy hour, putz, se você fosse homem, você ia falar com todo mundo, né? Então, eu falo que antes, né, dessa revolução da gente falar do feminismo, da gente falar da representatividade, talvez isso não era tão percebido, a gente não tinha a consciência. Eu até falo por mim, porque eu mesma, eu não tinha essa consciência. Eu passei a ter essa consciência a partir do dia que, durante a minha carreira, sem ego, tudo, mas só para você entender o momento que aconteceu isso. Eu já tinha sido nomeada 2 vezes como uma profissional que era uma das melhores executivas do mercado de e-commerce. E nesse momento que aconteceu, que eu já vou falar, relatar para vocês, eu falava assim, não, eu sei que eu sou boa. E vendedor, né, executivo tem muito isso, né? Eu sou bom, tem que ter autoestima lá em cima para poder vender. E nessa época, antes disso, para mim, mesmo que eu já tinha ouvido algumas coisas, mesmo que eu já tinha ouvido esse negócio de, ai, você não está vendendo porque você é mulher, já ouvi isso, né? Trabalhando com e-commerce, vendendo tecnologia. E mesmo quando isso aconteceu, essas coisas, eu não percebia. Eu só percebi a partir do dia que um cliente, no qual eu fiquei ali 6 meses arduamente, levantando toda a parte de negócio junto com ele,
né? Não foi só mandar proposta. A gente, enfim, tentei ajudar a estruturar o negócio mesmo. E aí, na hora que o acionista dele entrou na jogada, ele simplesmente, o acionista, virou e falou assim: beleza, Carol, você está descartada, tudo. Eu falei, bom, não sei qual foi o critério, mas beleza. E aí eu tinha ficado muito amiga esse outro rapaz que eu fiquei conversando com ele por 6 meses. E daí ele virou para mim e falou assim: o meu sócio, ele é meu sócio financeiro. Ele é um investidor do negócio. E a decisão dele, eu tenho que tomar a decisão dele. Só que ele é um cara, sabe, assim, Carol, meio conservador. E eu assim, como assim, meio conservador? Então, é que ele não gosta de fechar negócio com mulher. Gente, E, e foi neste momento que aí foi quando eu percebi, falei, poxa, realmente isso existe. existe. Realmente eu senti na pele. Por quê? Porque eu não perdi por preço, eu não perdi por escopo, eu não perdi uma negociação, por qualquer outro tipo de situações que acontecem corriqueiras. Eu perdi pelo meu gênero. E aí, por isso que eu falei naquele momento, eu falei, poxa, eu já tenho 2 premiações, eu sou nova no mercado, eu tenho 2 premiações. Como assim eu vou deixar de fechar um negócio por ser mulher? E é uma impotência, porque o que você faz nesse momento, né? Eu não vou mudar meu sexo, né? Eu vou continuar sendo mulher. E eu tenho orgulho de ser mulher. Eu me amo sendo mulher. E eu fiquei assim, por quê? Por que isso acontece? Nesse dia, foi o dia que nasceu Mulheres no E-Commerce. Foi em junho de 2017. Foi nesse dia que nasceu o Mulheres no E-Commerce, né? Porque eu falei, não é possível, tem que existir alguma coisa. Sabe? Porque naquele momento eu me sentia assim, eu não sabia para onde recorrer, eu não sabia com quem falar. Eu não sabia nem como falar pro meu chefe que eu tinha perdido uma conta porque eu era mulher. Olha isso, sabe? Uma coisa que te tira o chão. Então, foi uma situação assim tão fora do normal. E que depois que eu fundei Mulheres no E-Commerce, aí vieram várias mulheres e a gente começou, enfim, né? Estamos aí até hoje. Ainda assim, escuto de vez em quando uma mulher ou outra falando: ai, mas eu não sinto essa diferença. Ai, mas eu não sinto isso na minha área, eu não Cara, eu sinto sinto isso no muito isso. trabalho. Mas só que é diferente quando você sente a discriminação ali, ó. É aquela coisa, sabe? Tipo, você tá assistindo da Atena e você não acredita que tá rolando um mundo de assalto até o dia que você é assaltada. No dia que você é assaltada, aí você fala assim, caramba, isso realmente existe, sabe? Então, esse processo, nesse dia, assim, acho que foi quando eu senti realmente que precisava ter algo para representatividade, principalmente no e-commerce, sabe? Principalmente para as mulheres que trabalhavam com tecnologia. Poxa, acho que a primeira reunião que eu fui, que teve happy hour, essas coisas de empresas de tecnologia, eu cheguei assim e assim era esdrúxulamente muito mais homens, muito, mas assim, sei lá, tinha 100 homens na sala e tinham 3 mulheres, sabe? E daí você olha aquilo e você fala assim, caramba. E aí isso começa a gerar na gente várias coisas, sabe? Esses anos, agora eu refletindo melhor, a gente está em construção todos os dias, nós estamos nos construindo todos os dias, mas eu lembro quanto eu queria, de certa forma, manter uma posição, e eu ainda venho tentando tirar um pouco isso de mim, uma posição mais masculina, sem querer assumir a minha feminilidade. Por quê? Porque eu entendia que se eu fosse assim, eu seria mais aceita. Porque o ambiente que eu estava era assim, predominantemente masculino, sabe? Isso é outra coisa bem comum. Tipo, Exato. mulher, às vezes você meio que tem aquela síndrome de impostora, né? Do tipo, poxa, Uhum. será que eu sou tão boa assim? Será que eles vão me ouvir se eu tivesse meu jeito? Será que se eu Sim, for vestida de rosa vai fazer diferença? Será que eu teria que me vestir meio que mais como um cara? Será que eu teria que colocar um blazer, mudar meu tom de voz pra meio que me encaixar mais, né? Isso é uma coisa que a gente vê exato. bastante. É aquela coisa, você fica sisuda, sabe? De ter que falar duro, de ter que ser aquilo que você não é, sabe? Tem mulher que ela fala do jeitinho dela, sabe? Fala mais de um jeito mais carinhoso. E ela tem que mudar o jeito dela para se adaptar ao meio que ela tá. É quase como se a gente tivesse que ser um camaleão. Então, ou seja, o ambiente, ele não é inclusivo, ele não aceita ali a gente naquele momento. Então, a gente tem que tentar se adaptar
àquele ambiente, né? Então, Sim. esse tipo de coisa, são esses tipos de coisa que, enfim, foram acontecendo que hoje eu ainda falo, né? Eu ainda estou num processo muito grande de construção de tudo isso, né? Mas o Mulheres no E-Commerce nasceu por uma falta de representatividade, porque naquele momento eu não me senti acolhida por ninguém, porque eu não sabia a quem recorrer, eu não sabia para quem falar. E hoje a gente tem, né, essa comunidade que existe justamente para as mulheres ali. Nossa, tem vários relatos diários dentro do nosso grupo, dos nossos grupos, que a gente tem mais de um, tem vários relatos. Isso porque, assim, né, eu nem fico divulgando as coisas que chegam, às vezes, no privado pra gente, sabe? De coisas de assédio sexual, de assédio Nossa. moral, coisas que a gente não acha que é real, sabe? Tanto que no começo da pandemia, eu surtei, o Luiz Tardelli tá aqui, ele é prova disso, que eu surtei com esse assunto da violência doméstica ter aumentado expressivamente por conta da pandemia. Então, isso foi uma coisa, assim, que me deixou, assim, meio, sabe, em parafuso, assim, né? Porque esse ambiente que a gente, né, acaba vivendo, tudo, a gente acaba ficando numa bolha na qual a gente não tem a visão do que acontece, sabe? Tem muitas mulheres que apanham todos os dias dentro de casa e tá ali, tá acontecendo. E, assim, a gente tá aqui vivendo, tal, conversando, mas tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, fora da nossa bolha. Então, acho que a gente tem que, primeiramente, tomar consciência das coisas que estão acontecendo, tomar consciência da maneira como a gente se posiciona nas empresas, né? Não só as mulheres, os homens também, né? As piadas, as coisas que são ditas, né? A maneira como se comunica. Até mesmo eu vivo me policiando, que eu tenho mania de ficar falando, o cara. Aí o cara não sei o que, não sei o que lá. Sempre levando para o masculino. A gente tem que ser mais unissex possível. Porque isso é uma Sim. construção de anos e anos e anos, né? Onde o homem sempre foi o protagonista do mercado corporativo, no mundo corporativo, né? E as mulheres que já vêm há pouco tempo, olhando historicamente, começaram a ganhar o seu espaço dentro do ambiente corporativo, e agora a gente precisa ajustar, equiparar essa balança para as coisas realmente começarem a ser justas. Se Isso. você E a deixar, eu não gente vou parar de falar aqui. Não, mulher, tranquila, a gente tá numa conversa. E a gente vê muitas vezes que é tão intrínseco que você nem sabe o que tá rolando, né? Tipo, você acaba sofrendo ali um preconceito que você acha que não, a pessoa não quis dizer nessa intenção. Eu sofro muito isso, pessoa pequenininha, e eu gosto de roupa bem colorida, né? E às vezes você agenda meio que uma reunião e a pessoa fica com estereotipo, tipo assim, que não. Mas se você é uma mulher e você trabalha com tecnologia, você vai pra reunião, você tem que se portar dessa maneira, falar dessa maneira. E, tipo, a gente como mulher, cada uma tem seu jeito e cada uma se porta de uma maneira. E quando Exato. meio que as pessoas começam a exigir que você mude seu estilo de se vestir, que você mude sua forma de falar, e, tipo, eu sou pequenininha, gente, isso não vai mudar, entendeu? É quem Sim, cada um. exato. E, tipo, isso não quer dizer nada com a capacidade que a gente tem e com a nossa inteligência e com a garra que a gente teve para chegar onde a gente chegou, né? Isso é uma coisa Sim. que a gente tem que trabalhar. E eu falo que isso, assim, são coisas bobas, pequenas, que passam por nós no dia a dia e a gente não percebe. Antigamente, o nosso padrão de estereótipo eram as revistas. Hoje é o feed do Instagram, né? As influenciadoras, elas acabam ditando muito isso. Tem muita influenciadora hoje, né, que é body positive, que fala da questão de ser gordinha, né? Então a gente vê esses perfis crescendo, mas não cresce à medida que cresce uma blogueira fitness, por exemplo. E esses estereótipos que são impostos pela sociedade para nós, fica intrínseco. Então, até acho que uma pessoa que comentou que isso começa a dar depressão, acho que foi a Luz Shibata. Luz Shibata. Sim, sim. A predominância masculina no ambiente pode influenciar nas suas ações, até por conta da depressão em ser aceita, respeitada. E isso é horrível, é péssimo. E todo esse ambiente que a gente vive digital, onde tudo é muito rápido, os resultados são rápidos, a gente se cobra o tempo inteiro. Então, isso gera um efeito assim, manada, né?
Então a gente já não tá com aquela autoestima no trabalho. Aí a gente corre para um lazer, redes sociais, e aí tem um estereótipo ali no qual eu não me identifico. É aquele estereótipo enaltecido na qual eu não sou. Eu sou gordinha, eu sou morena, e eu não tô dentro desse estereótipo hoje. E aí, né, começa a vir pedra sobre pedra, porque aí você começa a achar que você não é o suficiente no seu trabalho, aí você acha que você tem que se vestir de outra forma para compensar aquele estereótipo que você acha que você não tem. Então, assim, são muitas nuances e são diversas questões envolvidas, né, que constrói o ser humano, né, no caso a mulher, para que ela tenha um posicionamento e consiga trabalhar de uma maneira confortável. E aí que é a parte que impacta nos resultados de uma empresa, né? Porque quanto mais aceita aquela mulher ela estiver, quanto mais feliz ela estiver fazendo aquilo que ela faz e olhando né, hierarquicamente falando para cima, entendendo que tem pessoas ali que representam elas na liderança, que representam elas no conselho da empresa, é outro mundo, porque a pessoa olha e fala assim, eu posso não estar lá hoje, mas eu posso chegar. E se eu não chegar aqui, eu vou chegar em outro lugar, porque aqui foi possível, em outro lugar também é possível. Então, isso vai Sim. gerando já uma automotivação na pessoa, que aí ela trabalha, obviamente, com muito mais gás, com muito mais brilho no olhar, sabe? Então, óbvio que isso impacta nos resultados de uma empresa, sabe? Sim, sim. Ah, não é puxando sardinha, não, mas aqui na Raia é uma das coisas mais legais, sabia? Tipo, a empresa ela foca muito em você ser quem você é, sabe? E isso te dá uma garra muito boa de trabalhar. Você saber que você vai ser respeitada, tipo assim, independente do seu gênero, independente do seu jeito. Você, graças a Deus, a gente trabalha muito com tentar ao máximo trabalhar essa equidade, né? Para que Uhum. cada vez mais mulheres elas consigam correr atrás de cargos de liderança. Teve uma coisa aqui que a Ana escreveu também que é bem interessante, que ela falou que hoje ela escuta que por ser madura ela teria mais aceitação. E aí tem esse preconceito também com quem é jovem. Então, tipo, não basta ser mulher. Se você for mulher e você for jovem, aí, nossa, porque, tipo, Sim. para você chegar num cargo mais alto, você deveria ter, sei lá, uma idade mais avançada, se portar de uma outra maneira, que também tem esse estereotipo, né? Exatamente. Isso, eu acho que eu falo, né? A vida é como uma navalha, ela corta dos dois lados, né? Então, da mesma forma que você, por ser mais madura, né? Ter, ser uma pessoa que o mercado, beleza, você já tem, no caso da Ana, inclusive, beija na Pio, inclusive, você tem lá os seus 20 anos de carreira, como já tem a Ana Pio, que conhece pra caramba, que, enfim, já passou por empresas gigantescas. Obviamente, às vezes, numa entrevista de emprego, ela pode sim acabar sendo discriminada. E isso existe no mercado. Mas você já tem tantos anos, por que você quer isso? Por que você quer esse cargo e não aquele? Ou você não teria que ter isso, ou você não teria que ter aquela. A exigência é maior, né? E para quem é mais novo também, por exemplo, eu, até uns anos atrás, nossa, me sentia um bebezinho indo numa reunião para falar com o dono de uma empresa. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, nossa, será que ele vai. Meu, que olha pra minha cara e falou assim: o que essa menina que tem idade para ser, sei lá, minha neta, vai falar de negócios para mim, sabe? Então, Sim. é uma desconstrução. A gente precisa tirar esses estereótipos, olhar para a pessoa pelo o background dela, olhar para a pessoa e assim, cara, uma coisa. Aí, ó, tá vendo de novo? Cara, é uma coisa, é uma coisa impressionante o quanto a gente acaba percebendo que as mulheres elas têm uma qualificação, na maioria dos casos, às vezes muito maior do que a dos homens. E os homens conseguem se vender melhor, muito melhor numa vaga. Aliás, Sim. não é nem a questão de se vender. A questão é que ele tem a ousadia de ir lá num job description no qual ele não tem, sei lá, 60% do que tá ali, mas ele vai com a cara e a coragem. E a gente não, a gente quer, assim, não, ele pediu aqui inglês e espanhol, mas vai precisar talvez do italiano, então eu não vou me colocar aqui, porque, Não vou nem assim, eu ainda tentar. não tenho o italiano. Mesmo tendo o inglês e o espanhol, eu não tenho o italiano, então, sabe? Então, assim, a gente se sabota demais, né? Sim. E isso não é se sabota demais, não é como se eu estivesse, né, virando chicoteando, falando, para de se sabotar. Não, porque isso foi construído na nossa cabeça. A mulher foi feita para ficar em casa,
A mulher foi feita para cuidar dos filhos, para procriar e viver essa natureza dela, né? E não para estar no ambiente de trabalho. Enfim, então, ainda para muitas mulheres, assim, a gente recebe relatos de mulheres falando: por favor, me ajuda, eu quero ser igual a vocês. Como que eu faço para ser assim, para poder trabalhar dessa forma, para poder me colocar no mercado? E aí você pensa que isso não existe. Mas é como eu falei, a gente está dentro de uma bolha, e nessa bolha na qual a gente acaba, né, convivendo com pessoas parecidas com a gente. Mas tem muitas que olham para nossa bolha aqui e falam: meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar ali. Sendo que é muito mais alguém me ajuda? Levantar a mão, como que eu faço? E a gente tem esse tipo de acolhimento hoje dentro do Mulheres no E-Commerce, sabe? Então, eu acho que falta isso, falta essa questão da mulher se sentir mais acolhida. Por isso que o Mulheres do E-Commerce, ele não distingue ninguém. A gente não tem esse negócio de: eu só quero líder executiva dentro do Mulheres. A gente tem todas as mulheres, é para todas. Independente do gênero, do cargo, da raça, do gênero não, da raça, do cargo, independente da condição social dela, sabe? Independente de opção sexual, independente de tudo. Nós queremos mulheres que querem crescer suas carreiras, que querem, de alguma forma, empreender e ter um apoio, sabe? Porque isso precisa. A gente precisa se apoiar, a gente precisa se ajudar. Uma das coisas, eu não sei se você já ouviu falar no I'm Remarkable, que é uma iniciativa do Google, que é bem legal, que fala exatamente sobre empoderamento feminino no ambiente de trabalho. E isso que você falou é muito engraçado, porque a gente estava falando sobre isso em um evento que teve, e uma das coisas mais comuns que a gente ouve é que, tipo, existe muita diferença de salário entre homens e mulheres. Mas o que é mais incrível é que essa diferença, ela nem é tanto pela companhia em si, pela empresa, é porque nós não negociamos. Exato. Como você mesmo falou, também. A gente não vai lá atrás quando alguém diz assim: você vai receber tanto de aumento. A gente faz: opa, legal, que ótimo, entendeu? A gente não tem isso, ninguém ensina isso pra você. O cara não. O cara, de novo, eu também falei. Tipo, quando tem um homem lá, ele é meio que ensinado: não, você vai tentar, você já chegou aqui, você já fez X cursos, todo mundo tá recebendo isso aqui, você vai tentar isso aqui, entendeu? E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa não ter medo de correr atrás de cargos de liderança. A ambição, ela não é ruim. E isso é uma outra coisa que a gente também não é ensinada. A gente vê, tipo, a maioria das mulheres, né? Não, dinheiro é um monstro. Você tem que ser capitalista, você não pode ser ambiciosa. Exato. E aquela coisa, eu gosto de uma frase, né? É melhor pedir desculpas do que por favor, sabe? Então, às vezes é melhor, assim, você tomar a iniciativa, chegar e falar e fazer, sabe? Eu aprendi isso venho aprendendo, né? Não sei tudo. E eu sempre deixo isso muito claro. Mas eu venho aprendendo a me impor mais, né? E quando alguma coisa me incomodar, eu preciso verbalizar aquilo. Se eu guardo aquilo para mim, se eu não tenho uma conversa franca e madura com um gestor meu, por exemplo, uma gestora minha, tá errado já. Porque tem algo que está me incomodando, aquilo já vai afetar a minha produtividade, vai afetar a minha autoestima na empresa. Consecutivamente, isso vai afetar o meu trabalho, a minha entrega. Então, eu hoje já tomo uma posição um pouco diferente, sabe? Eu acho que em vários momentos poxa, não me chamaram para tal coisa. Aí eu vou ficar aqui ruminando. Não me chamaram porque eu sou mulher. Assim, por que não me chamaram? Porque eu gostaria de estar ali, eu gostaria de ter participado. Na próxima, por favor, você me coloca? Mas não, talvez, sei lá, não tenha competência. O que falta para eu ter, então? Me fala que eu trago. Então, acho que Me dá um feedback, né? Oi? Me dá um feedback. Exato, me dá o feedback. Vamos fazer um one-to-one, vamos fazer uma reunião, o que eu posso melhorar. Então, acho que a gente tem que ter também, tirar essa síndrome, sair dessa roupa, sabe? E tipo assim, raw, sabe? Ir pra cima, não de uma maneira agressiva, com uma postura, obviamente, tentando entender também os outros lados, né? A gente não pode só sempre se colocar numa posição da vitimização também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito, muito, muito. Porque a linha é muito tênue, né? Entre o que é justo e o que a gente acaba, de alguma forma... viajei nesse pensamento. Eu já fiz isso bastante, inclusive. Então, hoje eu tento manter uma sabedoria,
uma, uma postura, e quando eu me vejo em situações que não é porque eu sou fundadora do Mulheres no E-Commerce que eu não passe por situações assim, eu passo, né? Ainda passo, mas a minha postura, ela é sempre não olhar para cima nem para baixo, sempre olhar no olho da pessoa, né? E assim, me posicionar de uma maneira clara, objetiva e direta, né? Eu acho Sem que uma já das coisas tomar. mais difíceis pra gente fazer isso é justamente porque, como você falou, a gente às vezes não se valoriza tanto. Você não vê toda a trajetória que você teve pra você chegar onde você chegou. Todo mundo tem uma trajetória, todo mundo passou por várias coisas, entendeu? Isso tudo Sim, soma em quem você é. E aí, como a gente não é ensinado a ter essa confiança, você às vezes pode se vitimizar ou acreditar em alguma coisa. Então, por isso que é importante ter grupos como o Mulheres no E-Commerce e diversos outros têm esse trabalho de acolhimento, entendeu? Porque às sim. vezes a pessoa só precisa saber que, poxa, eu sou capaz, eu cheguei até aqui, olhei pra trás, já conquistei tudo isso. Eu consigo qualquer coisa, pode vir, bato no peito, né? Sim, exato. Exatamente. E síndrome, né? Foi falado muito já sobre esse tema até um tempinho atrás, mas é uma coisa corriqueira. Nossa, no começo da pandemia, quantas vezes eu não achei que eu ia ser mandada embora? Juro Acho pra que você, fala, geral, é geral. e aí eu falo com o meu chefe, ele dá risada e fala assim, ai, Carol, como você é besta. Mas eu achei em vários momentos, né? Com tudo que estava acontecendo no mundo. Aí veio aquela coisa, eu falei assim, meu Deus, ferrou, alerta vermelho, sabe? O sistema entrou em pane. Então eu já comecei assim, eu vou ser mandada embora, eu vou ser mandada embora, eu vou ser mandada embora. E isso porque é aquela coisa, a gente, sem perceber, a síndrome do impostor ela é uma coisa tão silenciosa, ela é tão silenciosa, ela vai assim, ó. Ah, você tá tomando um café, você tem um pensamento. Aí guardou. Aí você tem isso. Quando você vai ver, já está influenciando nas suas atitudes, já está Sim, influenciando numa decisão que você está tomando dentro da empresa, sabe? Tipo assim, quando você vai muito ver, você quer assim. sair, às vezes, de uma empresa por pura síndrome da impostora. Porque você está achando que você não é o suficiente, você está achando que, ai, não, não tô dando conta, eu não tô fazendo certo. E aí você acaba tomando uma decisão importante para a sua vida em cima de um pensamento construído é, é, de toda essa carga que a gente vive desde a nossa infância, dos nossos parentes, dos nossos amigos que convivem ao redor, de toda a cultura que foi criada para a mulher hoje, que a gente está tentando, às duras custas, desconstruir de alguma forma, sabe? Só que essa mudança, como qualquer outra, ela só acontece de dentro para fora. Então, a gente não vai conseguir mudar o ambiente corporativo se nós, primeiro, não mudarmos a nossa mentalidade, a nossa consciência e as nossas atitudes. Sim. Tem uma coisa que eu achei bem interessante aqui que a Lei falou, que ela sente bastante o machismo nas negociações que ela tem com os clientes. Eu acho que isso é uma coisa bem comum, né? Quando você vai negociar, isso que a gente falou de você não acreditar no valor do que você está falando, e aí você vai lá, e aí você fica meio que. E aí o cara, às vezes, pede para negociar com outra pessoa, deve acontecer bastante também, né? Uhum, Foi o que aconteceu com você. já acontece, ó, comigo já aconteceu várias vezes, acontece e eu tenho certeza que acontecerá. Não é uma coisa que vai mudar, assim, mas eu acho que nesse momento, né, eu acho que é o momento que a gente tem que ser o mais. É o momento da postura, sabe? Eu falo assim que eu acho que é quase como uma atuação, entende? Você entra ali num papel de eu sou especialista, você precisa do que eu tenho, então vamos ser maduros e negociar isso daqui, independente se eu sou mulher ou não, assim, olhar no, como eu falei, não olhar nem para cima nem para baixo, olhar no olho da pessoa. Você olha no olho da pessoa, sabe? A entonação da voz, a forma como você se coloca, as coisas que você fala, faz muita diferença. E uma coisa que eu aprendi na TOTUS, que eu trabalhei, né, com os meus 19 anos de idade, quando eu trabalhei na TOTUS, eu me ensinaram uma coisa que eu, às vezes, até confesso e faço, que é você falar como se você estivesse falando com um cliente na frente do espelho. Sabe? Nossa, que Você legal. praticar a maneira como você fala, sabe? Eu
na época que eu trabalhava na TOTS, eu fazia prospecção de clientes, né? Então, o que que eu fazia bastante? Eu pegava e colocava um espelho na minha mesa e eu ficava me vendo falar no telefone. E era muito Sério? engraçado, porque Legal. sim, e era muito engraçado, porque eles, assim, eu prospectava e sem demagogia alguma, assim, eu gostava muito do que eu fazia e eu tinha meus resultados, batia as minhas metas. E o que era muito engraçado é que o pessoal falava assim, meu, você tá falando alto. E eu não conseguia falar baixo, porque toda vez que eu falava baixo, eu não sentia que eu estava sendo. Eu não... Hoje eu sei a palavra, né? Na época eu falava assim, ai, eu não sei, eu acho que eu não tô indo bem se eu não falar dessa forma, porque é o meu tom de voz. E aí, hoje eu falo, eu não me senti empoderada o suficiente naquele momento. Então, eu me olhava no telefone, eu me via no espelho, e eu falando, ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E isso, para mim, fazia toda a diferença. Eu sentia a diferença do próprio cliente comigo, a resposta dele comigo era diferente. Ele me aceitava de uma maneira diferente, ele me ouvia, sabe? Isso é muito Então, legal. esse exercício, isso é para tudo, né? Não é só para quem trabalha na área comercial. Quem trabalha em outras áreas vai precisar falar com o gestor, vai precisar falar com o cliente, vai precisar, em algum momento, fazer alguma apresentação, um pitch dentro da empresa, né? Então, esse exercício da oratória, da forma como você fala, da entonação da sua voz, faz muita diferença na comunicação que você tem com as pessoas, sabe? E aí, nesse Sim. momento, outra coisa que eu também me cobrava muito no começo, eu gastava muito com roupa e eu fazia questão de ter que ir de salto. Gente, quantas vezes eu fui para indústria, sabe? Que te chamam de fábrica, que você tem que andar horrores para chegar num escritório e subir escada e aquelas escadas de buraquinho. E aí eu de salto, ai, dá até vergonha de lembrar. E eu de salto, sabe? Andando, me sentindo a executiva, sabe? Ai, meu Deus, eu tô aqui, toque, 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 para uma reunião. E aí eu tinha essa postura, e aí é muito engraçado, porque eu achava que eu estava sendo profissional pela minha roupa, pela minha, sabe? E aí até que teve um dia que eu falei assim, cansei de ficar tendo que usar salto, né? E eu também quebrei o dedinho do pé, isso também foi ótimo, porque depois eu nem Nossa. usei mais salto, entendeu? E aí eu comecei a usar tênis, eu comecei a ir com, né? Lógico, acho que a gente tem que estar com uma roupa bem passada, uma roupa limpa, né? Mas não vai chegar lá com uma cara de choro, com uma super olheira, mas, né? Pelo menos assim, não precisa ir também super, hiper, mega produzida. E eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso, era muito engraçado. Eu chegava, começava a falar, daí o cliente estava lá no celular. E aí eu assim, tipo assim, eu sei que ele tá nem aí pro que eu tô falando, mas eu vou continuar. E eu Esse é começava a lá, que questionar. importa. Eu falei, vou continuar. E eu falei, eu vou começar a questionar. E aí, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo outro? E não sei o quê. E que não sei o que lá. Só sei que as reuniões, a melhor coisa, eu falava assim, eu sabia que a reunião era um sucesso quando eu saía dela, e o cliente, tipo assim, não, Carol, o celular já estava longe, porque ele já não estava mais nem aí com o celular, ele estava realmente comigo na conversa. E assim, eu sei que talvez no começo ele me subjugou talvez pela minha vestimenta. Talvez eu deduzo isso, pode ser uma coisa, inclusive, da minha cabeça, né? Sim. Mas não ignorando que isso realmente existe, a criação dos estereótipos. Mas eu não era, talvez, o estereótipo que ele imaginava receber ali naquele momento. Só que pelo que eu trazia de conhecimento, pelo que eu trazia de preparação, de estudar o cliente, de entender o que ele precisava, né? E de ouvi-lo, principalmente, porque as pessoas gostam muito de falar sobre si mesmas, né? Sim. Foi a partir disso, dessa construção, que eu comecei a ter essa. Eu faço esse game, sabe? Eu falo assim: eu vou com meu tênis, com a minha mochila, com a minha blusa. Se eu quiser passar um batom, eu passo. Se eu quiser de cabelo preso, eu vou. Se eu quiser, sabe? Vai depender do meu dia. Mas o meu conhecimento ninguém tira de mim. É Eu não verdade. lavo, não tomo um banho e sai o meu conhecimento, entendeu? Então, isso Sim. foram coisas que foram me mostrando, não que não é importante usar maquiagem e se arrumar, tá muito longe disso. Porque tem mulher que gosta de se arrumar e eu acho que tem que se arrumar É isso que eu ia mesmo. dizer, tipo, é porque não é importante. Se você gosta, se isso te faz bem, se te faz sentir mais confiante, ok, mas não tem que ser algo imposto, que você tem que ser, Exato, né? Tem que ser uma coisa sua. exato.
Exato, exato. Mas eu acho que o que é o mais importante é você ganhar a confiança em si mesma. O Sim, mais importante é você confiar, tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é o meu trabalho e eu sei porque eu tô aqui. sim. Eu Eu acho conheço a minha que jornada, né? Tipo assim, exatamente, eu sou dona disso que tá acontecendo aqui e eu mereço tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, quando você tem essa confiança, que é o mais difícil de trabalhar, quando você é mulher em um ambiente dominado por homens, mas quando você começa a trabalhar isso, é quando você começa a ver que as coisas vão mudando. E aí você tem mais liberdade para ser você. E as coisas exato. continuam acontecendo. E aí você percebe que o problema não era necessariamente às vezes o fato necessariamente de você, mas é que você se comportava meio que, né? Tipo, mais fechadinha, não sei se eu posso, não sei se eu posso conquistar isso. E aí você vai mudando. Exatamente, exatamente. E isso é o nosso dia a dia, né? Ainda falta, tem um caminho muito grande para a gente realmente olhar pro, né, para esse assunto. Eu acho que a vitória é no dia que a gente não precisar debater mais isso, sabe? Sim, Acho que no dia que a gente não precisar mais debater isso, é porque já não é mais um problema. Isso já virou comum, o fato da mulher ali estar inserida, independente do gênero, se é homem, se é mulher, sabe? E o que eu vejo também, que eu acho que o que falta nas empresas é a educação também não só da mulher, sabe? Eu acho sim. que às vezes alguns programas, né, de inclusão, de diversidade, o programa para mulheres, ele acaba sendo muito focado na mulher, que precisa, óbvio. Mas eu acho que o homem também tem que entender o porquê dessa batalha, o que a gente passa, sabe? Entender o porquê que a gente precisa ter mais espaço. Porque não tem muitas mulheres na liderança. Porque quando você fala disso level, então, vixe Maria, sabe? É assim, é muito escasso ainda. Então, é isso que também falta, é a educação. Acho que é o conhecimento. O conhecimento é o que vai, de alguma forma, libertar as pessoas nesse sentido, sabe? Nunca Sim. afastando. Você não pode afastar os homens. Eles têm que fazer parte do movimento. Não de uma maneira para empoderá-los, mas porque como que você vai saber que uma dor existe se você não está perto dela, né? Como que você E vai às saber vezes que às eles vezes... agem dessa maneira sem saber que eles estão fazendo errado. Porque, tipo, a criação toda foi construída dessa maneira, né? Eles não acham é um comentário, alguma coisa, uma brincadeira que não parece ser maléfica ali na hora. Então, eles precisam ser desconstruídos também e começar a entender, tipo, como que iniciou essa luta de empoderamento feminino? Por que que ela existe? Por que que é importante? Por que que a gente fala tanto sobre isso? Quando eles começam a ver isso, eles começam a mudar, é quando a gente vê a mudança, porque a mudança ela ocorre dos dois lados. Não tem como você mudar só um lado, você tem que mudar os dois. Justamente porque quando você Exato. chegar na entrevista de tênis e camiseta, o cara não vai te julgar por como você tá vestida, mas pela sua trajetória, pela sua conquista profissional e pela razão que você tá ali. Exato. E eu acho que certas coisas também, eu acho que fazem muito parte. é, Teve uma coisa que aconteceu, por exemplo, no ano passado, foi engraçado que teve um homem que veio, que vocês ficam com esses assuntos e que não sei o quê, e que isso daí é maior mimimi, blá blá blá, não sei o quê. E daí, o que que eu fiz naquele momento? Que eu sabia, né, para que era, para quem era para mim o recado, né? Daí eu li aquilo e eu fiquei quieta. Por que que eu fiquei quieta? Porque no momento que a pessoa ela solta algo agressivo, ela espera receber algo agressivo de volta. E aí eu tenho uma frase que eu vi esses dias que eu achei ela perfeita. Para atitudes infantis, use silêncios adultos. Uau, E gostei, vou nesse, anotar, vou levar e, pra vida. e nesse momento a pessoa se redimiu comigo. Porque eu fiquei quieta. Eu fiquei em silêncio. Tipo assim, né? Então eu acho que esse tipo de postura também é uma maneira de você não entrar em conflito. Poxa, antigamente no LinkedIn, quando a gente postava as coisas do Mulheres no E-Commerce no começo, sempre via um homem tirando um sarro, fazendo alguma piada, sendo irônico. E o que que eu sempre fiz? Eu sempre fui lá e expliquei. Olha, se você quiser conhecer tudo, quiser me ligar, eu tô aqui para você conhecer o Mulheres no E-Commerce, entender por que que ele existe.
Ou seja, você ser aquilo que as pessoas não esperam. É aí que você quebra a perna das pessoas, né? No sentido figurativo, óbvio. Mas esse tipo de atitude, ou do silêncio, né? Ou de você trazer a pessoa para perto, é o que ela não espera. Porque quando você bate em alguém, você espera voltar. Você coloca aquela tapa, você diz, putz, eu dei um soco com essa mão, mas eu sei que com essa eu vou ter que me defender. E a partir do momento que você vem dando carinho na pessoa, ela fica assim, uau, eu não imaginava isso. Né? A pessoa fica com vergonha, ela te pede Sim. desculpas, né? Então, não é nem por ela pedir desculpas, mas é porque se você quer mostrar e falar com alguém que você tá com algum problema, não vai ser morder na pessoa que você vai conseguir ganhar isso, né? Para você ganhar o respeito, a admiração dela, você sempre vai ter que ter educação, ter empatia, ser compreensível. Então, são coisas que fazem a diferença. Esse tipo de comunicação é uma das coisas que, inclusive, eu sempre falei no Mulheres no E-Commerce, né? Já teve vezes, por exemplo, das mulheres virem com algumas questões de homens, até que viralizou na internet, ou às vezes até do nosso próprio mercado. E eu falava assim, não é assim que a gente vai resolver essa situação. Sim. Alguém foi lá conversar com aquela pessoa? Alguém foi Às lá vezes se foi dispor? maldade, às vezes foi, mas às vezes não foi. Às vezes a pessoa Exato, apenas era ignorante relativo àquele assunto. Então, exato. E assim, eu não tô aqui, não é passando pano para homem, né? Não é isso. É porque a gente tem que, para a gente ser inclusivo, para a gente querer que o mundo seja inclusivo, a gente tem que começar por nós, a inclusão. E se eu sim, tenho, por exemplo, um grupo de mulheres onde a todo tempo eu estou numa defensiva de um argumento defensivo, né? Tem momentos que sim, tem algumas coisas que precisam ser ditas, mas se você faz isso o tempo todo, a gente não faz isso aqui, a gente faz isso aqui. A gente a gente afasta as distancia pessoas, mais, né? a gente distancia. E se quem está no mercado, aí falando do mundo corporativo, quem está na liderança são os homens, porque sempre foi assim, eles são os primeiros a terem que comprar isso. Eles são os É tipo, primeiros a ter que comprar isso, entendeu? imagina a gente começar a discutir por tudo. Aí a liderança ela é composta por homens. A gente, ao invés de juntar, a gente distancia. O que, que vai acontecer? Eles vão começar a generalizar que é muito difícil trabalhar com mulheres, que é o que acontece hoje. A gente ouve muito isso. Nossa, você tá de TPM? Nossa, isso é mimimi. Às vezes tem muito isso ainda. Então a gente precisa justamente mostrar que não, nossa postura é diferente. A gente não tá aqui para ser melhor que vocês, que ainda também é uma outra coisa. Não, você defende empoderamento feminino, então você quer que as mulheres estejam acima dos homens. E não é isso. A gente não quer estar acima de ninguém. A gente quer ter as mesmas oportunidades. A gente quer ser valorizada pela nossa trajetória. A gente quer chegar em cargos de liderança, não porque a gente é mulher, mas a gente não quer, tipo assim, não chegar em cargos de liderança porque a gente é mulher. A gente só quer Sim, ter eu acho oportunidade. que tem muitas coisas assim que acontecem. Eu estava vendo, por exemplo, uma pesquisa do Sebrae que saiu esse ano, né? Os números assim me assustaram um pouco, porque hoje no Brasil tem, quando você vai olhar versus o homem versus a mulher, tem muita mulher empreendedora. Cresceu muito, muito, muita mulher empreendedora. Porém, poucas empreendedoras formais, né, que abriram seus CNPJs. E aí, quando você vai para o número de mulheres que têm o CNPJ e que são mulheres que têm pelo menos de 1 a 2 funcionários, esse número cai absurdamente. Daí você começa a tentar entender a fundo, mas por que disso? E daí você vai olhar para outros números e você vê, por exemplo, que as mulheres têm 30% menos, trabalham 30% menos nos seus negócios. E aí você vai ver o motivo por falta de disponibilidade de tempo. Por quê? Porque a gente tem um problema antes da empresa que é em casa. A mulher ainda, ela acaba sendo muito domesticada. E aí, com isso, ela acaba tendo que ser a mulher que tem que ser a pessoa que cuida dos filhos, a mulher que cuida, né? A mulher que cuida da casa, né? E isso é uma coisa que acaba atrapalhando a mulher nesse sentido para o empreendedorismo, enfim. E aí, como que você equaliza isso? O homem tem que ajudar nas tarefas da casa? Com certeza, isso não deveria nem ser uma coisa que ele faz
pedindo ser obrigado. Mas a gente tem que olhar por esse lado também, sabe? Em toda essa jornada. Então, às vezes, por exemplo, a gente olha para um problema central, mas tem várias outras coisas lá no fundo que fazem chegar naquele problema que a gente vive hoje. Então, quando a gente olha para o maior problema, faltam mulheres na liderança das empresas. Daí você vai começar a buscar isso historicamente. É bizarro. E até mesmo homens de mercado que já falaram para mim isso. Ai, Carol, mas sabe por quê que acontece? Porque a mulher, quando ela tem filho, ela abandona a carreira. Só que essa realidade já não é tão realidade hoje em dia. Muitas mulheres fazem, né, o período da maternidade, e depois elas voltam para o mercado de trabalho. Muitas empresas já estão com programas para mulheres, ai meu Deus do céu, esqueci a palavra, mas para que elas, né, tenham um tempo para poder cuidar dos filhos, que tenham uma jornada um pouco menor, né? E com isso, aí assim, você vai largar um emprego desse, você não vai amar uma empresa dessa que está te ajudando no momento que você precisa desse time, porque, né, naturalmente você acaba tendo que se dedicar mais ao filho. Então, esse tipo de coisa aí é que a gente começa a pegar esses gatilhos para tentar resolver esses problemas, né? Tem uma mulher na liderança, que nem, por exemplo, a Cristina Junqueira, da Nubank, né? Que foi capa da Forbes estando grávida. E isso é que são coisas que são inspiradoras, né? Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, a gente também não pode ter aquele estereótipo da Mulher Maravilha, né? Sim. Da mulher que tem que fazer tudo e mais um pouco para que ela seja uau, para que ela seja reconhecida. Eu tenho que trabalhar 3 vezes mais do que um homem para poder ter a mesma notoriedade que ele, né? E isso eu mesma já falei muito isso. Hoje, o meu pensamento, ele é um pouco diferente. Eu não acho que eu tenho que fazer 3 vezes mais. Eu acho que eu tenho que tentar me capacitar o máximo possível e, dentro disso, trazer o meu resultado e, asseguradamente, tendo a certeza de que eu estou entregando aquilo que eu tenho que entregar. Se a meta, por exemplo, de um setor é 100, sei lá, 1 milhão para um, 1 milhão para outro, eu tenho que trazer 3 milhões para eu ser incrível. A minha meta é 1 milhão, se eu puder ultrapassá-la, eu irei ultrapassá-la, mas eu não posso acabar com o meu psicológico. Eu não posso acabar, aos meus 27 anos, acabar com a minha energia e quando eu chegar com 30 e pouco, 40, eu já não aguentar mais trabalhar, sabe? Não é justo. Eu acho que não é justo com a gente. Isso que a gente faz sabe, de querer ser tudo. E aí a gente acaba querendo ser tudo. E aí a gente acaba acabando com o nosso corpo, com a nossa mente. Aí vem a estafa, aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem crise de pânico, né? Então, você percebe? São diversas coisas do nosso dia a dia que interliga tudo isso quando a gente fala falta mais mulheres líderes nas empresas. Então, tem tanta coisa ligada ao redor, sabe? Por isso que tem que ter várias iniciativas mesmo. Tem que ter iniciativa para mães que são mulheres. Tem que ter iniciativa para mulheres que são do varejo, que tem mulheres do varejo. Tem que ter iniciativa para mulheres da tecnologia. Tem que ter. Tem que ter todas essas Sim. iniciativas. Porque tem que pensar em cada detalhezinho, sabe? Parando essas arestas até a gente conseguir, né, todo mundo sincronizado, chegar ali, que é uma coisa que ainda vai levar um tempo, mas que eu acho que é o que a gente precisa correr atrás disso e tornar mais digno, se não para nós, para as nossas próximas gerações, que já estão vindo muito diferente da gente, muito diferente. Sim. Carol, me diz uma coisa. Depois que você lançou, aí você já meio que contou como foi que nasceu a ideia do Mulheres no E-Commerce, em que momento, mas qual foi o impacto que, tipo, você decidiu, agora eu vou... Como que é a Carol pós Mulheres no E-Commerce e a Carol antes do Mulheres no E-Commerce? Que impacto isso teve na sua carreira? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que, assim, eu acho que Mulheres no E-Commerce me ensinou muito mais a ser mais compreensível, não julgar mais, assim, tanta outra, né, outra mulher. Eu tinha uma concepção sobre sororidade, hoje eu tenho outra, né? Para mim, eu achava que sororidade eram as mulheres, todas amigas, best friends. Hoje eu não penso dessa forma. Sororidade
ela é muito mais sobre você defender os ideais da mulher, né? De você estar numa mesa ali onde está sendo, né, falado algo, cultuado, aquele machismo que a gente já conhece, e você de alguma forma tentar trazer um discurso de, né, defender as mulheres dessa forma, né? São seres humanos, a gente nunca vai, né, se dar bem com todo mundo, entende? Mas o que certamente Mulheres no E-Commerce me ensinou foi, acho que, a ter mais empatia, sabe? A olhar mais para o todo, olhar mais por que um problema existe. Ele não existe só ali na sua superficialidade. O superficial é a pontinha do iceberg, mas o que é o todo? O que é o resto, sabe? E o Mulheres no E-Commerce também me ensinou, acho que, muito sobre a gente tentar enxergar aquilo que a gente não consegue ver. Porque às vezes a gente olha uma pessoa ali, né, sorrindo, a gente olha uma pessoa num evento, ai, não sei o quê, e a gente não consegue perceber que aquela pessoa está com um olhar cabisbaixo, que tem alguma coisa acontecendo. Mulheres no E-Commerce me ajudou a ficar muito mais alerta, a ler muito melhor as pessoas. Não para ter uma vantagem competitiva, comercial, mas porque para você se conectar com outra pessoa, com outro ser humano, você precisa ser um ser humano. E aí, já aconteceu, por exemplo, de eu encontrar mulheres em evento, cabisbaixo, sabe? Tá todo mundo feliz, sorrindo. E você olha para aquela pessoa, parece que ela tá com uma aura diferente. E aí você chamar a pessoa. Por quê? O que talvez eu poderia fazer antes? Nossa, você viu a cara daquela pessoa? Aquela pessoa com aquela... Ai, nossa, que desagradável, que Vai deselegante. acabar com o meu dia. Eu vou nem dar bom dia, né? Vou tipo. Exato. E aí você chamar a pessoa para perto e ela começar a te contar coisas e chorar, falando que tá assim, passando por problemas que você nem imaginava que aquela pessoa tinha. É aquilo do acolhimento, né? Na maioria das vezes, as pessoas só precisam se sentir acolhidas, entendeu? Todo mundo quer pertencer de alguma forma, né? Exatamente, exatamente. É o que eu sempre falo. Então, pode ser como é que é a palavra? Piegas eu Precisa. falar isso, né? Mas eu acho que a gente precisa combater o ódio, a raiva, com amor, com Sim, compreensão, com carinho, às vezes com silêncio, né? Mas a gente não pode mudar a nossa aura, a nossa energia, baixar a nossa energia para entrar na energia daquela pessoa. A gente pode tentar, de alguma forma, ajudá-la, sabe? E eu acho que todos nós, como seres humanos, independente do gênero, eu acho que a gente tem que fazer isso. Uma coisa que essa pandemia trouxe, certamente, foi, pelo menos, que as marcas começassem a pensar mais nas pessoas, né? sim. E isso engloba todos, né? Homens e mulheres. Então, eu acho que agora o futuro, eu acredito num futuro muito mais humano e inclusivo, né? Que inclusive é o nosso, está isso escrito dentro do nosso propósito do Mulheres no E-Commerce. Então, um futuro muito mais humano, inclusivo, digital, onde as pessoas não fiquem à mercê apenas de redes sociais, de status e de estereótipos, mas e sim que as pessoas se interliguem porque elas se reconhecem de alguma forma, com alguma habilidade, com alguma, enfim, com algo que aquela pessoa tenha, né? E a gente precisa, sim, de fato, as empresas começarem a olhar para as pessoas, para a saúde mental das pessoas. E aí, Sim. quando a gente fala disso, é meio que o arroz e o feijão, pensar na questão da mulher dentro da empresa, né? Parar de Sim. propagar as piadas machistas. E isso falo tanto dos homens quanto de mulheres também, que mulheres propagam muitas frases machistas. Eu, Sim. você, e a gente faz assim o tempo inteiro sem Sem perceber. perceber, em algum E momento da sem vida, perceber. a gente meio que atacou uma outra mulher achando que a gente estava fazendo algo super de boas, que não era nada, Exato, assim. exato, Carol, me exatamente. diz uma coisa. Pra galera que tá ouvindo a gente, e inclusive, gente, isso vai ficar salvo, tá? Então, se vocês conhecem alguma mulher que tá precisando se sentir acolhida, porque ela tá sentindo que a carreira dela não está indo para lugar nenhum, ela quer ir para Mulheres para E-Commerce, ela quer assistir isso vai tocar a vida dela, fiquem à vontade. Que dica que você dá para essas mulheres que trabalham em empresas que hoje são áreas que tem muito homem em liderança, que são predominantemente masculinas, que dica você daria para que elas consigam realmente correr atrás do que elas querem, elas consigam alcançar os objetivos delas? Eu acho que assim, é ter atitude.
sabe? É ter atitude de fazer. A gente, antes de qualquer coisa, acreditar em nós. E é tão simples. Tem uma coisa que é tão simples, a gente deixa tudo tão complexo, que é só a gente falar o que a gente está sentindo. Sim. Não tem nada mais libertador do que você chegar no seu chefe e falar assim, olha, posso te falar? Eu tô sentindo isso, será que é coisa da minha cabeça? Sabe, eu acho que a gente tem que ter esse diálogo aberto, tem que existir essa sinceridade. O cara me mandou embora porque ele achou que eu era louca, que ele achou que eu era isso, que era aquilo. Tá bom, talvez não era o lugar para você ali. Às vezes você nem sabe se foi isso mesmo, que você nunca perguntou. Exato. Então, assim, a gente perde muito nessa vida por não perguntar, por não verbalizar aquilo que a gente fica ali pensando que é o que tira o nosso sono. Então, às vezes a gente está, assim, literalmente viajando na maionese e aí a gente não foi lá para perguntar. Tipo assim, é isso mesmo? Tá acontecendo isso? O que eu posso melhorar? Qual é o seu feedback? Sempre pedindo feedback, sempre sendo humilde. A gente não pode Sim. chegar com arrogância, mas sempre sendo humilde, mas impondo. A gente tem que saber se impor de uma maneira que não seja agressiva, mas que a gente se imponha, que a gente fale o que a gente pensa. Que no final das contas, se você está, por exemplo, dando um feedback que você acha que tal coisa tá ruim ou tal coisa tá de outra forma, você não tem que pensar, tô sendo a pessoa que estou falando mal da empresa, ou que eu tô falando mal da empresa pro dono, ou pra dona, pro CEO da empresa. Não! Você é a pessoa que está ligada diretamente ao sucesso da empresa. Por isso Sim. você está preocupada e trazendo aquilo, sabe? Então, isso são posturas e atitudes que, antes mesmo de qualquer outra coisa, eu acho que a gente tem que se colocar nessa posição, né? De posicionar, de novo, pela terceira vez, não olhar para cima nem para baixo, sempre no olho da pessoa, e falar, verbalizar, fala o que está sentindo, sabe? Sim. Eu acho que como que um conselho de uma empresa, como que um board de uma empresa, como que ele vai conseguir tomar decisões se ele fica à mercê de pesquisas de clima, sabe? Se ele não chega no próprio no próprio colaborador da empresa para pegar um feedback, sabe? Para de fato chegar ali e entender o que está acontecendo. E o próprio colaborador, e aí eu falo nós, inclusive nós mulheres, a gente falar com sinceridade, com educação, óbvio, né? A gente tem que pensar que é um meio corporativo, existe uma formalidade, existe uma certa cordialidade, a gente não pode esquecer isso, mas que a gente não deixe de verbalizar aquilo. Porque aí é que a gente começa a deduzir, é aí que a gente começa a achar que o nosso trabalho não é suficiente, ou que Sim. fulano não gosta da gente, ou que ciclano tá contra mim. E aí essas baboseiras todas na nossa cabeça é o que vai fazendo a gente ou sair daquele emprego e ir para outro, né? Em vez de ir lá, encarar e resolver o problema. Perfeito. Muito obrigada, tá, Carol? Eu acabei de ver aqui, eu nunca tinha feito live, tá, gente? Eu descobri que você só pode fazer 1 hora, senão ela corta assim na sua cara. Mas aí eu tô Exato. avisando agora. Então, tipo, Carol, super obrigada. Em primeiro lugar, queria Eu que agradeço. dizer, gente, a Raia é mó legal, tá? Eu trabalho na Raia, a gente defende mulheres. Então, a gente tem vagas abertas. Clica lá no link, vem trabalhar com a gente, porque é legal de verdade, tá? Todo mundo pode ser você. Eu não tô dizendo isso que eu trabalho lá, não, mas é real. E muito obrigada, tá? Obrigada, Carol. Foi muito legal poder Imagina. conversar com você, foi muito legal poder impactar essas pessoas. E obrigada a todo mundo que assistiu, tá bom, gente? Fiquem de olho aí. Tchauzinho, até a próxima. Tchau, Obrigada, Carol. pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Beijo. Até.